Então, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo 3, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Dá uma ajuda aí. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Sim, Show, obrigado. sim. Obrigado, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir firmes aqui, ó. Uma questão da UERJ, né? Questão muito legal, muito bacana, e eu considero uma questão, assim, com um grau de dificuldade bem elevado, porque exige do aluno, além de um conhecimento, né, conceitual, um posicionamento histórico, um comparativo entre momentos históricos sobre importantes transformações políticas, econômicas e, por que não, geopolíticas no cenário a partir dos anos 80, né, de fortes transformações que marcam também o findar da chamada antiga ordem mundial. O aluno precisava ficar muito atento sobre as exigências do comando e a interpretação. Então, assim, a necessidade de interpretar seria fundamental, né? Muitos alunos eles caem na pegadinha dessa questão e é muito legal, tá bom? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. O que vocês estão reparando? Ó, estoques de investimentos externos diretos. Quando a gente fala de investimentos externos diretos, a gente está falando de investimentos em produção, tá? Então aqui, por exemplo, a gente não está falando sobre capital, né, financeiro, capital especulativo, né? Aquele capital negociado em bolsas futuras, em bolsas de valores, não. A gente está falando sobre investimentos produtivos, né? Então, a gente pode estar falando sobre atividades industriais, atividades produtivas no campo, atividades ligadas ao comércio, né? A circulação, a própria infraestrutura, por exemplo, de transporte, comunicação. Na época da Copa do Mundo, por exemplo, e das Olimpíadas, né, que aconteceram no Brasil, as Olimpíadas mais especificamente no Rio de Janeiro, né, e a Copa do Mundo no Brasil, o Brasil se apresentou como o terceiro país que mais recebeu investimentos externos diretos. Isso muito relacionado à infraestrutura para atender esses dois eventos globais. Tudo bem? E muito questionamento por trás disso, né? Muita verba, né, situações relacionadas a desvios, a situações, né, de ingerência, um direcionamento para determinados serviços que não eram necessidades e a população pedindo, né, direcionamento dessas verbas, desses recursos para a saúde, para a educação, para o transporte coletivo, para a qualidade de vida de uma forma geral. E o Brasil se apresentou como o terceiro país que mais recebia investimentos externos diretos nesse contexto, tá bom? O primeiro, a China, e o segundo, Hong Kong. Se você identificar que Hong Kong faz parte, né, politicamente, dentro de uma administração político-administrativa para a China, foi devolvido pela Inglaterra em 97, né, foi devolvido pela Inglaterra à China em 1997, e hoje, né, o entendimento dentro daquela integração que ficou conhecido como um país, China, dois sistemas, uma vez que o governo chinês se responsabilizou por preservar a liberdade econômica, né, determinados aspectos que garantam uma certa autonomia, uma certa liberdade, a Hong Kong, tá bom? E vocês podem perceber que de vez em quando aparece na televisão conflitos, né, relacionados a isso. Uma parcela da população de Hong Kong, uma parcela que não aceita, né, principalmente ligado ao grande capital internacional, eles não aceitam esse processo de unificação político-territorial, tá bom? Beleza. Então, vocês já entenderam o título, vocês já entenderam o que significa, tá? Dentro desse aspecto, a gente tem aqui o mapa que está mostrando em dois momentos distintos, tá legal? A gente tem aqui, ó, dois momentos distintos, né, que estão sendo apresentados. A gente está falando aqui de 1980, e a gente está falando de um contexto mais recente, 2004, né, onde nós tivemos toda a transição aí da antiga ordem mundial para a nova ordem mundial. Vamos pegar como exemplo o fim da União Soviética em 1991, tá? E as transformações relacionadas a isso. O que a gente precisa entender? Que é um contexto de mundialização do sistema capitalista. O capitalismo avançou sobre territórios que até então eram administrados, organizados, né, através de uma economia centralizada, de uma economia planificada, aos moldes socialistas. E com o fim da União Soviética, até mesmo, né, a partir dos anos 80, né, a gente pode perceber que economias que
passaram a transitar de uma economia centralizada, planificada, para uma economia aberta, uma economia de mercado, né? E com o fim da União Soviética em 1991 e a fragmentação em 15 repúblicas, a gente pode perceber que nós tivemos um avanço, né, muito intenso. E um dos grandes reflexos disso é o avanço do processo, né, de globalização em patamares nunca vistos. Lembre-se sempre, é sempre bom lembrar que tudo isso se deu nesse processo de globalização através de uma organização neoliberal que prega uma menor presença do Estado na esfera econômica, que prega privatizações, que prega abertura de mercados, que prega atração de investimentos, né? Favorecendo todo esse contexto aí. Tá bom? Então, o que a gente pode perceber? É sempre bom entender, ó, a legenda, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui em bilhões, outra situação importante é que a gente precisa respeitar as nomenclaturas que estão sendo apresentadas, olha. Tudo bem? Certo? Porque aqui é um processo de regionalização que foi utilizado nessa questão. Então, eles juntaram, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, América Latina, né? África, né? Europa Ocidental, e aqui eles chamaram de Europa Oriental, a parte da cortina de ferro, né? E os países que faziam parte da ex-União Soviética, não é isso? As 15 repúblicas aí. E também juntaram Ásia e Pacífico. Legal? Se a gente fizer um comparativo dos anos 80 para 2004, o que a gente pode perceber? Que todas as regiões apresentaram um crescimento, né, desses estoques. Reparem, obviamente esse crescimento ele não foi homogêneo, ele não foi igualitário, né? Alguns em ritmo muito menos acelerados, outros, né, com destaque muito significativo, tá? Beleza? Então, assim, a interpretação da questão é extremamente importante, certo? Dentro desse aspecto, vamos entender aqui o que o comando, né, da questão tá pedindo, para a gente não poder, para a gente não cair na pegadinha da questão, que eu acho uma questão assim muito legal, tá? Vamos lá, vamos devagarzinho, vamos entender aqui. Tá aqui, ó. A partir da análise dos mapas, a gente já analisou. Aponte, então, o verbo de comando inicial, apontar a região, né? Apontar a região. Rômulo, qual que é a região? A região são as nomenclaturas utilizadas, né? O regionalismo utilizado nos próprios mapas, né? De maior crescimento relativo. Então, ó, de maior crescimento. Eu queria chamar atenção para isso aqui, ó, que a maioria dos alunos, de fato, né, eles vão ter dificuldade em entender essa pegadinha. E de menor crescimento relativo. Reparem que a questão está dando em valores absolutos, né? A questão está dando em bilhões de dólares, não é isso? Ela está dando em valores absolutos. E aqui a questão quer em valores relativos, em valores percentuais. Na sequência, nós temos outro verbo, explicar, né? Explicando o ritmo de crescimento, né? O ritmo de crescimento dos investimentos de cada uma área, ou seja, explicar o ritmo de crescimento, né? Relacionado à região de maior e relacionado à região de menor crescimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar essas regiões. Gente, a maioria dos alunos, eles vão, né, falar, vou até mudar de cor aqui, eles vão relacionar de maior crescimento a Europa Ocidental, né? Reparem aqui, ó, eles vão relacionar a Europa Ocidental, que é que se destaca, né? Olha, mas ela se destaca em termos absolutos, e a questão que é em termos relativos, em termos percentuais, como estava e como ficou, qual região cresceu mais percentualmente, tá? Como estava e como ficou. Tranquilo? Rômulo, eu preciso fazer contas matemáticas, então? Então, nessa questão especificamente, eu acho que dá para resolver, né, analisando de uma forma rápida, fazendo uma interpretação matemática rápida. Né? A gente não tem regiões que possam levar a ficar na dúvida, né, por estarem com dados matemáticos próximos. Né? Então é muito comum questão você pega uma região, pega outra, faça um dado matemático para ter a comprovação. Eu acho que nessa questão, como é bem discrepante, né, da forma que foi apresentado os dados, eu acho que não há necessidade. Tá legal? Então, a questão que é como ficou e como cresceu, qual a região que mais cresceu percentualmente e aquela região que menos cresceu percentualmente. Então, em termos absolutos, de fato, foi a Europa Ocidental. Mas em termos relativos,
tá? Em termos relativos, foi justamente, ó, a região que engloba a Europa Oriental e a ex-União Soviética, certo? Que estava de um total de 2,5, isso aqui é absoluto, para 430 bilhões de dólares, em valores, né, absolutos. Então, o termos de crescimento aqui, ó, foi o maior em termos de crescimento percentual, crescimento relativo. Tá legal? Beleza? Se a gente colocar, por exemplo, olha só, se a gente for colocar as regiões, imagine que eu estou colocando esse círculo aqui, certo? Aqui. Se eu estou colocando esse círculo aqui dentro desse. Se eu estou colocando esse dentro desse. Se eu estou colocando esse dentro desse. Esse dentro desse. E esse dentro desse. Dentro desse. A gente pode perceber que aquele que mais cresceu, fica também mais fácil de entender, foi a Europa Oriental e a União Soviética, ou seja, sem olhar os valores apresentados no mapa. Poderia ser feito dessa forma, mas a questão, para facilitar, né, para não deixar margem de dúvida, ela coloca os valores absolutos. Tudo bem? E, obviamente, eu acho que menor dificuldade, a região que menos cresceu foi a África. Tá legal? Esse regionalismo aí foi a África, tá? Só que a questão pede para você explicar esse ritmo de crescimento. Em termos, né, da região da Europa Oriental e ex-União Soviética, que foi a região que mais cresceu, né, de forma relativa, em termos de investimentos diretos, em decorrência de um processo, né, de abertura econômica. Reparem que a ex-União Soviética e as porções, né, da Europa representadas pela porção oriental, elas eram caracterizadas por regiões de economia socialista, de economia planificada, de economia, né, centralizada, né? Certo? Com a progressiva transição dessas economias para uma economia aberta, para uma economia de mercado, para uma economia capitalista, abre-se, né, as portas para entradas de investimentos. Tudo bem? Então era aquela região que se apresentava como uma região de economia centralizada, planificada, que transitou a partir, né, de uma transição de uma antiga ordem para uma nova ordem mundial, certo? Para economias abertas. Então, o avanço, né, da economia de mercado, o avanço de uma economia aberta, avanço, né, da atração de investimentos, típicas características de uma economia capitalista, são os fatores explicativos, né, para que essa região se apresente como região de maior crescimento percentual. Já quando a gente fala da África, e a gente vai identificá-la como região de menor crescimento, a gente precisa entender todo um histórico. A gente precisa entender tudo aquilo que limita a atração de investimentos, que torna o continente africano, né, uma região de menor estímulo a partir da atração de investimentos, certo? A gente pode falar sobre um processo histórico de expoliação da África, tanto, né, no contexto colonial, no contexto neocolonial, no contexto pós-colonial, no contexto, né, pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de descolonização afroasiática. A África continua sendo inserida de uma forma subserviente, dependente, né, periférica na divisão internacional do trabalho, com fraca infraestrutura, né, de transporte, comunicação, com baixo dinamismo industrial em grande parte do continente, certo? A gente pode perceber a perpetuação, né, de problemas estruturais como fome, miséria. Isso leva, né, ao entendimento de termos, né, uma população que constitui um mercado de baixo potencial de consumo. Tem muita população? Tem, mas repare que mercado é população mais capacidade de consumo. Então, por serem regiões subdesenvolvidas, regiões, né, de pobreza extrema, em determinados aspectos, melhor dizendo, né, regiões de grande concentração de renda, de grande desigualdade, né, a gente pode perceber que a África apresenta menor atração de investimentos. Tá bom? Fora isso, a gente pode perceber a instabilidade política, a gente pode perceber a instabilidade social, né? A instabilidade política caracterizada por golpes, por ditaduras, por conflitos, né, entre grupamentos étnicos, né, conflitos nacionalistas, certo? Obviamente, os próprios interesses internacionais também ampliam, né, essas disputas territoriais e, consequentemente, a instabilidade na África.
não tem, assim, não tem necessidade de colocar isso na questão, obviamente, mas só para aproveitar a questão, a África, né, ela, nos anos 90, ela é esquecida, né, de certa forma, a partir do momento que ela não torna-se prioridade para os Estados Unidos ou para potências capitalistas. Já não tem mais o medo, né, do socialismo podendo avançar para a África, certo? E isso, de certa forma, né, torna a África ainda mais desinteressante para os investimentos produtivos. Já no cenário mais recente, no cenário, né, de século XXI, a gente pode perceber que a África se apresenta como potencial investimento. Aumenta-se muito a presença de capitais chineses na África, objetivando principalmente matérias-primas, né, recursos energéticos na África. A Europa ampliando a sua presença na África, inclusive como produção de monocultura de exportação, certo? Isso desestruturando ainda mais a produção familiar, uma produção de policultura, uma produção de subsistência na África. Então, os olhares sobre a África, né, a partir dos interesses internacionais, eles foram sendo alterados ao longo do tempo. Tá bom? Gente, alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida nesse entendimento? Alguma dúvida que ficou? Entender a dificuldade aqui, né, de relacionar com investimentos. A pergunta, né, sobre valores percentuais e valores absolutos? Ninguém tem dúvida, não? Tem certeza? Então, oi? Para resumir aqui os motivos da África ter tido menor crescimento relativo, eu posso escrever que é pela espoliação histórica da região e a falta de interesse de se investir? Então, vamos lá. Primeiro, repete a primeira parte que você falou. A expoliação histórica, que leva uma lógica de subdesenvolvimento, ela não explica por si só. Mas o que que isso resulta? Infraestrutura, né? De produção, de transporte, comunicação, certo? Deficiente, restrita, isso inibe os investimentos. Imagine que você é um grande industrial, você é um grande investidor, você é um grande produtor rural. Então, são aqueles fatores que te levam, né, a reduzir os seus interesses sobre o continente africano, ou seja, as dificuldades, né, que possam ser enfrentadas. Tá legal? Certo? Então, você só citar que a expoliação africana, não, você tem que explicar que a expoliação africana leva a essas situações. Qual é o segundo ponto que você falou, Isabelle? Acho que a Isabelle está falando, né? Sou eu. É a falta de interesse das empresas e dos países Então, de aí você investir precisa na região. explicar por que é a falta do interesse. Entendeu? A questão é que justamente você explique isso. Isso é como se estivesse fazendo parte da pergunta, como se você estivesse lendo a pergunta de uma outra forma. Tudo bem? Então, meio que você repetiu a pergunta. A pergunta é: por que que a África apresentou, nesse período destacado, menor interesse, né, de investidores internacionais? Entendeu? Aí você pode falar de conflitos, né, políticos relacionados à instabilidade política, ditaduras, tudo bem? Perseguições que levam a conflitos étnico-nacionalistas. De outro lado, você pode falar da baixa infraestrutura, da precária infraestrutura, da restrita infraestrutura produtiva, como, por exemplo, né, uma infraestrutura restrita em termos de comunicação, de transporte, de energia. Tudo bem? Entendi, Romulo. Obrigada. Tem uma parte da aula do capítulo 5, que a gente fala sobre regionalismo, que eu falo sobre acesso à internet. Não sei se vocês lembram. Acesso à comunicação. Eu destaquei para vocês que o continente africano é aquele que está mais crescendo em termos percentuais. Não em termos absolutos, mas em termos percentuais. É a mesma lógica de interpretação, como estava e como está. E a questão, imagina uma questão que eu perguntando o seguinte, tá? O que limita os investimentos em comunicação, ou seja, o acesso, né, o avanço da internet na África? O que você vai falar? Você vai falar infraestrutura restrita, você vai falar serviços precários, você vai falar o custo muito elevado, né, desses serviços, tudo isso vai encarecendo. E, ao mesmo tempo, você tem uma pobreza muito forte, né, uma concentração de renda muito forte, você tem muita riqueza produzida, mas essa grande riqueza produzida ela fica
dominada por um pequeno número de pessoas, de indivíduos, de empresas, né? Que resgata, inclusive, os dominadores históricos do continente. Então, isso leva, né, a uma menor capacidade da população de consumir esse serviço. Tá certo? Então, seria o mesmo entendimento aí. Certo? Aquilo que limita, que dificulta, que leva ao desinteresse de fortes investimentos na África. Tudo bem? Tudo bem, Rômulo, obrigada. Nada, que isso. Vamos lá, então. A questão número 15, tá? Shoppings da região serrana se preparam para o Natal. O que, que acontece? A questão está introduzindo textos que falam sobre Friburgo. Mas poderia ser em qualquer shopping, que o entendimento seria o mesmo. Tá bom? Então não precisamos nem ler o texto aqui. O texto inicial, né? O texto de introdução. Vamos para cá para a questão, para a gente discutir aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Uma das características da globalização capitalista, então a gente está falando de característica desse processo de globalização capitalista. Lembra das palavras do professor Milton Santos, né? Existem 3 processos num só. 3 globalizações num só processo. Uma globalização como fábula, uma globalização da exclusão e uma possibilidade de uma outra globalização. Tudo bem? Vou até trocar de cor aqui para a gente destacar. Tá, ó. A uniformização dos padrões de consumo. Tudo bem? Beleza? Trocar aqui. Portanto, os shopping centers transformam-se em espécies de templos. Quando a gente fala de templos, a gente está relacionando templos à lógica, né, da sociedade de consumo, ao consumismo. Certo? Então, por exemplo, as pessoas que gostam de futebol, que são apaixonadas por futebol, elas vão entender, por exemplo, a Copa do Mundo como um templo do futebol, certo? Então, que está relacionado ao consumismo. Então, cara, assim, quando a gente fala de um templo do consumismo, onde você tem grande possibilidade de consumir, né, excessivamente. Consumismo. Tudo bem? Beleza? Tá. Onde marca de produtos, vou marcar aqui de novo, até trocar aqui de cor, tá? Onde marcas de produtos de todo o mundo estão concentradas e à disposição dos consumidores, aproximando lugares e uniformizando costumes. Quando a gente fala aqui de uniformizar costumes, o que a gente vai falar? Da tentativa de homogeneização cultural, uma tentativa, né, de padronização, tudo bem? Aos moldes do mundo capitalista, ocidental e cristão. Então, quando a gente fala dessa lógica aqui, você relaciona inclusive ao consumismo, tudo bem? Outro aspecto que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Outro aspecto que eu vou destacar para vocês aqui. Olha aqui, ó. A intensa publicidade das marcas, que hoje conta, né, com aspectos muito fortes na internet, as informações sobre o perfil do consumidor, aquilo que te dá um desejo muito grande de consumir. Então, a gente pode perceber que utilizam-se garotos propagandas, mulheres propagandas, né, como artistas, como esportistas, né, como pessoas famosas. Está muito em voga agora os chamados influenciadores digitais, tudo bem? Por outros centros comerciais, essa nova forma ampliou a padronização das camadas sociais mais baixas. O que significa isso? Que há uma lógica daquilo que até então era apresentado, né, em termos de elite, chega às camadas sociais. A gente pode perceber que grande parte dessa informação, os planos de celular, por exemplo, e de internet, garantem, por exemplo, Facebook, WhatsApp, ou seja, redes sociais assim, já inseridas no plano, ou seja, que não entra no plano, não consta lá nos dados. Então, assim, as empresas estão investindo muito, né, em propaganda em redes sociais para atingir essa população mais de baixa renda que não tem, né, tem acesso a essas informações. Obviamente, também situações nefastas, obscuras, se valem disso, como, por exemplo, as fake news, né? Aí você vem aqui no comando da questão, tá? Vamos pegar aqui o comando da questão. Olha o comando da questão. Identifique o mecanismo comercial adotado no processo de globalização capitalista que possibilita
essa padronização se materialize, se concretize, aconteça, tá? O que você tem que isso permite? Como assim, Rom? Vamos pegar um exemplo. Se eu for no shopping em Friburgo, eu consigo comprar um produto da Nike? Sim. Se eu for, por exemplo, num shopping em Niterói, eu consigo? Sim. Se eu for em qualquer shopping de alguma capital ou cidade importante do Brasil, é possível que eu encontre um produto da Nike? Sim. Repare que nem todos os shoppings vão ter lojas da própria Nike, né? Lojas, né? Específicas. Mas elas terão lojas multimarcas que vão ter produtos da Nike. Então, aquela chuteira que o Neymar anuncia, ela pode ser encontrada progressivamente em lojas físicas. Então, aquela mesma chuteira que é comprada no Brasil, que é comprada na Coreia do Sul, que é comprada nos Estados Unidos, que é comprada em países africanos, em países asiáticos, né, em países europeus, vai ser encontrada aqui. Obviamente, a gente pode perceber que existem produtos, né, específicos para cada faixa social. Tudo bem? E quando fala de camadas mais baixas, aí, gente, é só uma observação, a gente obrigatoriamente tem, além da publicidade, que a questão trata, a gente também tem a lógica que não entra na questão, mas a gente precisa entender, que é a política de créditos. Eu não tenho, né, R$ 500 para comprar aquele tênis, mas eu consigo dividi-lo em 10 vezes, certo? Com base, né, em políticas de crédito. Tranquilo? Então é importante a gente entender também isso. Mas a questão não pediria isso, pede a parte, né, que está no texto. Então, olha só, a resposta da questão está no próprio texto. Aquela pergunta, Rômulo, qual é o seu nome? Rômulo, tá? Eu vou apagar aqui, só para apagar essa limpeza, que eu fiz muita bagunça. Dá uma olhada aqui, ó. Estão usadas as posições com os lugares formalizando a intensa publicidade das marcas. Tudo bem. Beleza. Aqui já seria uma resposta. Isso aqui já seria uma resposta. Tudo bem? Outra situação, ó. Shopping center transformando-se em espécie de templo, onde marcas de produtos de todo mundo estão concentradas à disposição. Então, aqui, são duas situações que já respondem ao comando da questão. Olha como a resposta está na própria pergunta, está no próprio texto introdutório. E a partir disso, vocês vão desenvolver a resposta de vocês. Certo? Como assim, Romulo? Marcas de todo mundo estão concentradas. O exemplo que eu dei da Nike. Você pode perceber que no shopping você tem concentração de lojas, e essas lojas elas vão apresentar produtos, né, das principais transnacionais mundiais. Isso em termos de alimentação, isso em termos de calçados, de roupas, de alimentação. Olha, por exemplo, o McDonald's, Burger King, entre outras lojas, né? Beleza? Então, isso vai gerando o processo de perpetuação dessa tentativa de homogeneização. Não quer dizer que isso aconteça, mas é uma tentativa de homogeneização. Para isso, o que você tem? Intensa publicidade. A gente pode falar até de cinema, os filmes que são passados. Beleza? Então, ali você tem mercadorias e serviços que estão relacionados às principais transnacionais no mundo. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, a intensa publicidade, que não se restringe ao shopping, pelo contrário, né? O que te faz é o shopping. Eu quero comprar aquele tênis que eu vi, aquele celular que eu vi naquele modelo. Você já sabe que você vai no shopping que você vai encontrar. Eu quero comprar um iPhone. Você sabe que vai ter uma loja no shopping que vai vender iPhone. Não precisa ser necessariamente uma loja da Apple, mas uma loja multimarcas, né, de eletrônicos, que você vai também encontrar aquele celular da Apple de última geração. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Hein? Oi? Eu escrevi que houve uma diminuição das barreiras alfandegárias, aí os produtos dos países centrais passaram a estar nos mercados do mundo todo. E com isso, o padrão desses países, que é o ocidental, capitalista e cristão, se espalhou por esses países. Mas como está falando o mecanismo e não os mecanismos, eu acabei não falando da publicidade. Tem problema? Então, o problema é que, ó, o que você falou tá certíssimo, não tem problema algum. O problema é esse comercial aqui, tá? Porque você falou da parte política.
quando você falou de abertura econômica, você falou do avanço neoliberal, tá perfeito, né? O avanço neoliberal gera uma melhor desburocratização, facilidade de comercialização, tá? Diminuição, né, de barreiras, de burocracia, tá perfeito, certo? Mas isso tem a ver com a política econômica, a questão está falando sobre mecanismo comercial, entendeu? Eu só acho que você respondeu certo, mas a questão está perguntando outra coisa. Entendeu? O que você falou está perfeito, está certíssimo, mas eu acho que você respondeu outra coisa, ou seja, a partir de outra pergunta. Deu para entender? Porque a questão está pedindo mecanismo comercial. Se a questão estivesse pedindo algum tipo de mecanismo político e econômico adotado no processo de globalização, estava perfeito. O neoliberalismo explica bem. Tá legal? Então, quando você fala de comércio, comercialização, você pensa na oferta do produto, na oferta do serviço, na possibilidade de consumo, inclusive da população baixa, pelas políticas de crédito, então a possibilidade de consumo, e ao mesmo tempo, imagina se eu tenho grana, se eu tenho condições econômicas, mas eu não tenho produto. Então eu preciso ter a oferta do produto e do serviço. Tudo bem? Então eu preciso ter a oferta do produto e do serviço, eu preciso ter o estímulo para o consumo. Então o estímulo para o consumo é intensa publicidade, que me faz querer aquele produto, aquele serviço. Certo? E eu preciso também que aquele produto, aquele serviço que eu tenha, que eu queira ter, esteja disposto.